Graças a Deus. Eu salto os irmãos com a santa e gloriosa paz, Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. É bom, irmão. Salva, cura, liberta e leva o pecador arrependido ao céu. Tudo isso o nosso Jesus faz. Glória a Jesus. Eu convido os irmãos, dentro daquilo que nos foi proposto, a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Glória a Jesus. Jesus é bom, irmãos. Externar minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Uma vez mais, está diante dessa casa, dessa tribuna, que eu amo e respeito. Deus abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos fazer menção de alguns versículos salteados em nome de Jesus, que diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 19, versículo 1. A igreja encaixou diz amém? Pegamos a palavra do Senhor que diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, versículo 2, disse: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? E eles lhe disseram: nós nem ao menos ainda temos ouvido que haja Espírito Santo. 3 que diz assim: perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4 que diz: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto é, Jesus Cristo. Versículo 11 desse mesmo capítulo 19, que diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O 12, de sorte que até os lenços e aventais que se lhe secavam seu corpo, levando aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíram. Versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Versículo 14, os que faziam isto eram 7 dos filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Versículo 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Versículo 16, e saltando neles o que tinha o espírito maligno, assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que feridos nus fugiram da casa. 17 que diz assim: foi isso a todos em Éfeso, tanto judeus como grego, e caiu sobre todos eles um temor sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, e este era engrandecido. 19, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam-se uma montante de 50.000 peças de prata. O 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O 34 deste capítulo 19 que diz assim: mas quando conheceram que é judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios. Deus, não invalidando, Senhor, tudo que já foi feito até o momento, fala conosco uma vez mais através da sua palavra. Ser conosco, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar. Graças a Deus. Eu queria pedir graças ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje, aleluia, meu esposo está de férias e hoje ele me acompanha, e eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Se eu tenho o ministério que eu tenho, é porque eu tenho 100% do apoio dele, e eu louvo a Deus pela vida dele. Ele sabe que eu amo, para a glória de Deus. Me acompanha também minha amiga
nossas vidas, revestivos das armaduras de Deus. Rapidinho para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu precisei contextualizar no livro de Atos, porque é onde nos dá a introdução do ministério em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha uma certa movimentação de pessoas, mas eu preciso destacar o que tinha em Éfeso: um templo consagrado a uma divindade. Diana na cultura romana e Artemis na cultura grega. Era um templo esplendoroso, um templo de mármore que reluzia a luz do sol durante o dia e a luz da lua durante a noite. Toda a cidade de Éfeso, ela era em volta àquela adoração que acontecia naquele culto. As orgias e tudo que acontecia diante do culto de Diana ou de Artemis, como quer na sua versão. O contexto vai nos dizer que isso acontecia, mas o que eu acho lindo é Deus olhando para Éfeso e vendo o poder que tem quando a palavra de Deus chega. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Tu imagina uma localidade totalmente voltada ao culto pagão, a adoração
que está endemoniado. O texto diz que eles vão chegar e vão dizer: eu vou mandar você embora no nome de Jesus Cristo que Paulo prega. Aleluia. O texto vai dizer: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O texto vai dizer que o diabo, a entidade, vai envergonhar aqueles homens. O texto diz que vai ter mais força, vai conseguir pegar dois, aleluia, bater neles e eles vão sair dali envergonhados. Isso tudo está acontecendo em Éfeso. Vou dizer de novo: Éfeso não é para qualquer um. Éfeso, o negócio é sério. Em Éfeso, aleluia, coisas sobrenaturais acontecem. E até parece no nosso contexto de hoje que isso só acontecia antigamente. Mas eu quero te dizer, o diabo ele ainda veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. O texto vai dizer que o nome do Senhor era engrandecido. Até por essa situação em que o espírito maligno tomou posse, envergonhou aqueles filhos de Seva, o nome do Senhor foi engrandecido. Aleluia. Aí é que, aleluia, acontece algo que vai me chamar a atenção. Também muitos dos que serviam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram todos quando eles estavam juntos. A conversão chegou em Éfeso. Mas lembra que eu disse? Éfeso não é para qualquer um. Diz para essa pessoa que está do lado: Éfeso não é para qualquer um. Em Éfeso tinha possessão maligna. Em Éfeso, aleluia, tinha magia negra. Em Éfeso tinha feitiçaria. É por isso que em Éfeso a gente precisa estar revestido. E você vai entender lá na frente. Não dá para ficar de qualquer maneira em Éfeso. O texto vai dizer dessa forma. Aleluia. O texto vai dizer que uma confusão, depois dessa conversão, o nome do Senhor sendo engrandecido, aleluia, o nome de Cristo sendo propagado em Éfeso, uma confusão, um tumulto vai acontecer. Demétrio, um dos chefes dos ourives, daqueles que faziam, aleluia, as divindades de gesso, de ouro, para vender, que lucravam com o comércio que acontecia em Éfeso, agora vai se levantar e vai começar a criar um alvoroço. O alvoroço foi tamanho que eles passaram 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios. O texto vai dizer dessa forma: essa confusão é aplacada, mas se fosse eu e se fosse você, nunca mais voltava em Éfeso. Mas ainda bem que Deus não olha como a gente olha. Ainda bem que Deus não vê como a gente vê. Aleluia. Se a gente olhar, ver os Efésios gritando que quer Diana, fique com Diana. Mas Deus nos trouxe nessa noite e manda te dizer: insista em Éfeso. Não desista de Éfeso. Não abra mão de Éfeso, só por causa do posicionamento de alguns. Nesse último período da igreja na face da terra, quando mais fácil é abrir mão, quando mais fácil é deixa pra lá, quando mais fácil é não vou orar mais. O céu te trouxe hoje aqui, manda te dizer: não desista de Éfeso, porque a igreja vai ser instaurada, o nome do Senhor vai prevalecer e vai ser glorificado. A carta aos Efésios
mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Paulo vai discursando que para ser crente em Éfeso não pode ser menino. Está tudo na carta. Ele vai esmiuçando um caráter que nós precisamos ter como igreja. Por isso que eu disse que a carta aos Efésios é uma carta que pode ser lida de uma ponta a outra, porque são explicações práticas, aleluia, de uma vida e conduta cristã. Paulo agora está preso, aleluia, envia através de Tíquico essa carta para chegar até os Efésios. Mas o que me chama a atenção é que ele vai descortinando. Aí capítulo 5 ele já vai entrando no casamento, na criação dos filhos, de como a esposa vai se portar. Mas parece que eu vejo Paulo agora escrevendo essa carta, uma carta bem pastoral, eu posso dizer dessa forma, uma carta bem pastoral. Eu imaginei Paulo agora escrevendo essa carta e se lembrando o que ele vivenciou em Éfeso, o que ele viu em Éfeso, o nível em que principados e potestades operam em Éfeso. Aleluia. Paulo parece que dá uma parada e entra no finalizar da carta, se lembrando que em Éfeso tem principado que não dá para lutar com a força do braço, tem potestade que não dá para guerrear com a força da nossa mão. É por isso que Paulo agora vai descortinar, e parece que a carta dá uma virada de 360, aleluia, e muda o foco. O que era um foco mais abrangente para a igreja, agora vai se tornar algo de necessidade da igreja. Nesse último período da igreja na face da terra, nós não temos opção. Nós precisamos estar revestidos. Queria poder dar opção, mas o texto não me deixa, porque o texto é bem claro. Há uma guerra que acontece, há um combate que acontece, quer você queira, quer você não queira. A única incumbência minha e tua é tomar todas as armaduras. Ele inicia o verso 10 dessa forma: no demais, irmão meus, além de tudo isso que eu já falei, que tu tem que dar testemunho, que tu não pode ser menino, que tu não pode dar lugar ao diabo, isso é falando para crente, não dá lugar ao diabo, ser constante, permanecer firme, crendo que Jesus Cristo salvou os gentios, nos alcançou através da sua graça redentora, da sua misericórdia, que se não fosse isso, nem aqui nós estaríamos, tudo isso. Ele vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor. A força não vem de ti, a força vem do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O prefixo revestir nos dá a entender que Éfeso está vestido com as armaduras. Quando se fala de revestir, eu preciso abrir aqui para que a gente entenda uma coisa. Normalmente, lá na nossa casa tem o segundo andar, tem um quarto, e o quarto era muito quente, porque era de telha. Aí nós conversamos, eu e meu esposo, e tivemos uma ideia: vamos revestir o teto.
pé. Além da telha, vamos botar um revestimento de PVC e vamos botar a camada de isopor porque fica térmica. Irmão, o que tu está querendo dizer? Quando Paulo vai olhar os Efésios e dizer assim, é necessário que vocês se revistam. Quando eu fui revestir o teto lá de casa, eu não tirei as telhas e botei só o forro. Não. Eu deixei a telha e acrescentei o forro. Deixa eu abrir aqui o que o céu liberou sobre as nossas vidas. Tu chegou hoje aqui com uma armadura, mas tu precisa sair daqui com duas. Tu chegou aqui com um vestimento, mas hoje tu precisa sair daqui revestido. Aleluia! O nível de guerra que é enfrentado aos Efésios não é para qualquer um. É Paulo olhando e dizendo, se permanecer com uma armadura só, o combate é tanto que vai diferir. Mas o céu marcou
Aleluia.